que a gente está vendo algumas movimentações até um pouco mais fortes e de otimismo, né? Quando a gente vê um dólar caindo praticamente 12 pregões consecutivos, com alguns poucos repiques ali, um fluxo estrangeiro vindo para o Brasil, muita gente se anima, né? Falando, poxa, de repente a gente pode estar vivendo, não estrutural, porque a estrutura acaba não sendo tão boa assim, mas conjunturalmente a gente pode ter uma melhora com investidor estrangeiro chegando, com algumas movimentações até de oportunidades, porque as empresas ficaram bastante amassadas. Como que você está vendo esse momento, esse movimento, se a gente pode ter efetivamente essa melhora conjuntural, principalmente depois de alguns cenários até políticos acontecendo em Brasília, a eleição da Câmara, do Senado, algumas falas também importantes de responsabilidade fiscal por parte do governo, por mais que os atos talvez não venham nessa direção, mas a gente tem um contexto ali que pode trazer um certo otimismo para o investidor. Algum contexto existe, eu entendo que, principalmente vindo de fora, porque a dúvida era de um começo de governo Trump com tarifas na casa de 2 dígitos para muitos países de uma vez só, algo que não aconteceu. E quando aconteceu, ele já voltou atrás em poucas horas, portanto, a sensação que ficou para boa parte dos analistas eu acho que eu me antecipei muito ao que poderia ser de atividade para baixo, em termos de tarifas dos Estados Unidos e de outros países entre si, e por isso talvez eu tenha espaço para fazer mais alocação em emergentes e o Brasil acaba se beneficiando. Agora, pensando para o próprio mês de fevereiro, a gente tem que discutir o orçamento. Está na pauta, já está atrasado, né? A gente já deveria ter fechado isso no ano passado, como teve pacote de corte de gastos, isso ficou postergado. Nessa discussão, o próprio parlamento, o próprio Congresso, ele já vai usar um pedido de liberar mais emendas parlamentares ou não permitir que você fique tão restrito nas emendas parlamentares como contrapeso. É isso que vai travar praticamente essa discussão ao longo do mês. E os meses passando, a gente deve ter um governo mostrando que vai ser mais difícil chegar no fiscal esse ano do que muitos imaginavam. A gente deve ter, de novo, uma desaceleração econômica ao longo do ano, que puxa a arrecadação um pouco para baixo. A gente deve ter uma dificuldade de se cortar gastos, pelo que a gente tem visto do governo, com uma perspectiva de votar uma segunda parte da reforma tributária com isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que daria um rombo nas contas públicas muito grande para 2026 já.